Deus para compartilhar ao teu coração na noite desse dia. Livro de Lucas, capítulo de número 9 e verso de número 13 e o 14. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas ele lhes disse: dai-vos de comer. E eles lhes disseram: não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em um grupo de 50 em 50. Glória a Deus. O texto que ora fizemos menção esta noite, ele vem nos retratando a multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus, ele se retira para orar em um lugar deserto. E a multidão, sabendo que Jesus ali estava naquele lugar, eles começam a se aglomerar para poder ouvir os seus ensinamentos. E a Bíblia agora ela vai nos relatar que, sendo já tarde, os discípulos foram até Jesus, dizendo a ele: mestre, despeça todo este povo, pois já é tarde e o dinheiro que nós temos não é suficiente para que nós alimentemos todo este povo. E aqui há apenas 5 pães e 2 peixes. Não é o suficiente para que possamos alimentar toda essa multidão. E a história ela apresenta um menino que continha esses 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus, tomando em suas mãos aqueles 5 pães e 2 peixes, reparte, dá graças e reparte entre os discípulos e os discípulos pela multidão. E a Bíblia diz que foi o suficiente para alimentar toda a multidão que ali estava. E sobraram 12 cestos de pães e peixes que os discípulos colheram e levaram. Esse é um pequeno relato da Bíblia Sagrada, do livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10. E eu tenho algumas lições da parte dos céus para transmitir para a tua vida, para a tua casa e para a tua família através deste texto. A Bíblia ela nos diz que Jesus ele vai se retirar para um local deserto para orar.
E a multidão, ela vê que Jesus estava neste lugar e começa a se aglomerar para ouvir a palavra. E a primeira lição que eu entendo e aprendo nesta passagem é a informação que o texto ela nos dá nos seus versos iniciais. Jesus, ele vai para um local deserto, mas o fato de o local ser deserto não anula o fato de Jesus realizar o milagre. O local era deserto, mas Jesus realizou o milagre dos pães e peixes. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus ele já quer começar a transmitir ao teu coração. Deus, ele não conhece geografias desfavoráveis. O local era deserto, mas foi em meio a um local deserto que Jesus realizou o milagre para aquela multidão. O local não era dos mais formosos, conjecturando eu, mas Jesus realizou o milagre. Já deixa eu começar esta mensagem liberando a primeira palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa. Jesus, ele não precisa de uma geografia favorável para trabalhar em teu favor. Mas Paulo, o local está deserto, mas Paulo, a situação está desfavorável. Fica tranquilo, pois Jesus, ele é especialista em trabalhar em locais desfavoráveis. Jesus, ele é especialista em realizar milagres em geografias desfavoráveis. Bora para a Bíblia? Livro de João, capítulo de número 2. A Bíblia vai dizer acerca do primeiro milagre de Jesus. Havia ali um casamento em Caná da Galileia. E Jesus, ele foi convidado para este casamento. E o texto agora nos diz que no meio da festa acaba-se o vinho e todos ficam preocupados. Mas Jesus, ele está naquela festa. Então ele pega algumas talhas e joga água. E agora aquela água ela é transformada em vinho. As talhas eram usadas para a purificação dos judeus. Algo simples, algo sem muita notoriedade. A geografia estava totalmente desfavorável, mas Jesus, ele trabalhou e trouxe o milagre em meio àquela geografia desfavorável. Já me permita liberar esta palavra profética ao teu coração na noite deste dia. Deus, ele é especialista em trabalhar em meio ao deserto. Jesus é especialista em trabalhar em meio às geografias desfavoráveis. Mas Paulo está tudo dizendo ao contrário.
mas Deus é especialista de mudar os quadros. Deus é especialista de mudar a rota, mesmo em meio ao deserto. Ele está trabalhando em seu favor. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue nos dizendo que o lugar era deserto. Os discípulos falaram para Jesus: Mestre, despeça a multidão, porque já está ficando tarde e nós não teremos dinheiro, mantimento suficiente para despedir, para alimentar este povo. E aqui dói um pouco, mas cura. Dói um pouco, mas sara. Aqui nós extraímos uma lição que acontece muito nos dias de hoje. Os discípulos querendo ensinar a Jesus o modo de trabalhar. E quantas vezes em nossas vidas não é assim? Nós tomamos o papel dos discípulos. Mas Senhor, por aqui é mais fácil. Mas Senhor, por aqui é melhor. Mas Senhor, e se fizer assim? Mas Senhor, não é melhor fazer assim? Meus amados, nós precisamos entender que Cristo, ele tem as suas formas de trabalhar. Ainda que para os olhos humanos está tudo ao contrário, mas Deus, ele tem as suas formas e maneiras de trabalhar. E os discípulos falam para ele despedir a multidão, mas ele pergunta o que eles têm. E eles falam: tem um menino que aqui tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Então Cristo pega esses 5 pães e 2 peixes e eleva aos céus da graça e o reparte. E aqui eu aprendo uma linda lição. Aquele menino tinha apenas em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Mas quando ele entrega para Cristo aqueles 5 pães e 2 peixes, é o suficiente para alimentar uma multidão. E eu já quero tematizar essa nossa mensagem de hoje com uma pergunta: o que você tem em suas mãos? Aquele menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas quando ele entrega para Deus, é o suficiente para alimentar uma grande multidão. Deus, essa noite, ele nos faz essa pergunta: o que é que você tem nas mãos? É uma voz? Cante ela para Jesus, porque para você pode ser apenas uma voz, mas quando você entrega a Jesus, é o suficiente para salvar almas, é o suficiente para libertar pessoas da droga. Em meio ao seu louvor, vidas elas são transformadas. Em meio à sua adoração, cadeias são quebradas.
em meio ao seu ato de adorar, vidas elas são impactadas. Mas Paulo, eu não canto bonito. Entregue a sua voz para Jesus, pois através dela vidas serão alcançadas, pois através dela testemunhos serão gerados. Mas Paulo, eu não sei pregar. Comece falando que Jesus salva, comece falando que Jesus cura, começa falando que Jesus liberta, começa falando que Jesus transforma, pois quando você entrega aquilo que você tem, a multiplicação ela é gerada. Quando você entrega aquilo que você tem, o ato de você entregar gera algo extraordinário, que alcança vidas, que alcança história, que alcança pessoas, que alcança testemunho. Nas mãos daquele menino era apenas 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos do Senhor foi o suficiente para alimentar uma multidão. Eu não sei aquilo que você tem nas mãos no dia de hoje, mas Deus, Ele te faz um convite. Entrega aquilo que você tem, pois quando você entrega aquilo que você tem, Deus, Ele faz o extraordinário acontecer. Quando você entrega aquilo que você tem, vidas são alcançadas através do teu chamado. Pessoas são alcançadas através da palavra que sai da tua boca. Tenha o ato de entregar aquilo que você tem, pois para você pode ser algo simples, mas é o suficiente para que nas mãos de Cristo isso flua e gere uma multiplicação. E aquele menino, ele entrega aquilo que ele tem nas mãos do Senhor. E Jesus, tendo pegado aqueles 5 pães e 2 peixes em suas mãos, ele agradece, ele eleva ao céu e agradece, e reparte para os demais. Aqui eu entendo e aprendo uma importante aplicação para nossas vidas nos dias de hoje. O milagre da multiplicação, ele aconteceu por uma cadeia de fatores, mas o principal foi Jesus. A primeira ação que ele teve foi pegar aqueles pães e peixes e elevar aos céus, dando graças por aquilo que ele tinha, porque a gratidão ela gera multiplicação. Seja grato pela tua vida, seja grato pelo teu emprego, seja grato pela tua casa, seja grato pelo teu casamento, seja grato pela tua família, seja grato pelo fôlego de vida, seja grato por cada dia que Deus ele permite você iniciar e você terminar, porque um dos pilares para a multiplicação acontecer sobre nossas vidas é o ato de agradecer. Nós precisamos entender que para aquilo que nós temos se multiplicar, nós necessariamente precisamos ser
gratos pelaquilo que nós temos. É pouco, mas seja grato, porque quando você está no pouco e você tem o hábito de agradecer, Deus, ele transforma o cenário e gera grandes coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. A multiplicação, ela só aconteceu pelo ato da gratidão que foi posta para Deus. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Seja grato por tudo quanto você possui. Seja grato pelo teu emprego. Seja grato pelo fôlego de vida. Seja grato pela tua família. Seja grato pelos teus filhos. Seja grato pelo ato de respirar. Seja grato pela sua vestimenta. Seja grato. Por mais simples que seja a coisa, mas seja grato. Porque quando você tem o ato de agradecer, a multiplicação, ela é gerada sobre a tua vida, sobre a tua família. Seja grato. E Deus eleva aos céus e reparte entre os discípulos, e os discípulos pelos demais que ali estavam. E todos comeram, se sustentaram, e sobraram alguns pães e peixes. Aqui eu extraio uma importante aplicação. No começo do texto, os discípulos queriam que Jesus despedisse aquela multidão para ir para suas casas, para ir procurar o que comer. Mas Jesus, ele não os despediu. Ele primeiro os alimentou, para aí sim os despedi-lo. Porque Jesus, ele não despede ninguém vazio. Jesus, ele sempre supre o seu povo. Jesus, ele sempre tem alimento para sustentar o teu povo. Jesus nunca despede ninguém faminto. Jesus sempre tem um alimento para alimentar o teu povo. Jesus, ele sempre tem um alimento para alimentar a multidão. Jesus, ele nunca vai te despedir sem antes alimentar a sua alma. Jesus, ele nunca vai te despedir sem antes alimentar o seu espírito. Tenha isso no teu coração, que todos os dias Cristo, ele sempre tem uma palavra rema a ministrar ao teu coração. E irmão Paulo, o que eu tenho que fazer? Criar o hábito de ler a palavra do Senhor. Criar o hábito de folhear a Bíblia. Ter o hábito de todos os dias ler ao menos um capítulo da Bíblia. Porque quando você lê a palavra, é Deus alimentando o seu interior. Quando você lê a palavra, é Deus alimentando o seu espiritual. E Deus, ele todos os dias, ele tem
algo novo a ministrar ao seu coração. Deus, Ele nunca te despede de faminto. Deus, Ele nunca te despede sem antes te dar um alimento com substância para você se saciar. E Jesus, Ele reparte aqueles pães e peixes, e os discípulos repartem pela multidão. E foi necessário para sustentar todos que ali estavam. E Jesus diz: recolha aquilo que sobrou. E a Bíblia diz que daquilo que sobrou, que alimentou aquela multidão, foi suficiente para encher 12 cestos de pães e peixes. A multidão, ela comeu. A multidão se alimentou. A multidão se sustentou. E daquilo que sobrou, ainda deu para encher 12 cestos. E eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, porque Cristo, Ele fala conosco através de tudo, dos mínimos detalhes aos mais elevados. Perceba comigo, sobraram 12 cestos de pães. Não foi 10, não foi 11, não foi 13. Foi 12 cestos de pães que sobraram. E nós acabamos de iniciar um ciclo aonde há 12 meses. E Deus, Ele me permite liberar esta palavra profética ao teu coração através desta live. 12 meses estão começando, mas Deus já preparou o sustento para esses 12 meses. Porque Deus, Ele nunca espera uma necessidade para enviar a providência. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Reis, quando Deus, Ele dá uma ordem para o profeta Elias. Elias, vai até o ribeiro de Querite, pois lá ordenei aos corvos que te alimente, que te sustente. Peraí, precisamos analisar o tempo verbal dessa expressão. Ordenei aos corvos que te alimentem. Elias nem havia chegado no ribeiro, mas os corvos já estavam orientados para quando o profeta chegasse, o alimentassem. Elias ainda nem havia sentido fome, mas os corvos já sabiam que quando o profeta chegasse, era para dar alimento e sustento para o profeta. Deixa eu liberar isso para a tua vida na noite desse dia. Antes que o dia de amanhã ele se formasse, Deus já liberou a provisão e a providência. Porque a Bíblia diz no livro de Josué
capítulo 1, verso 9, Josué, não temas, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Eu gosto muito dessa expressão, não temas, porque ela aparece na Bíblia por 365 vezes. E quantos dias nós temos no ano? 365 dias. É como se Deus estivesse falando para pessoas aqui nesta live. Descansa o teu coração, porque o dia de amanhã nem se pôs ao sol, mas eu já liberei um não temas para o teu dia. O mês de fevereiro nem se apontou no calendário. Começamos agora o mês de janeiro, mas Deus, ele já enviou a providência para o teu mês de fevereiro. O mês de março, tão pouco, mas Deus, ele já enviou uma providência. E os meses subsequentes, Deus, ele tem uma provisão para cada mês do seu 2025. Descansa o teu coração, porque o seu 2025, ele já está selado, ele já está marcado como o melhor ano da sua vida, como o melhor ano da sua história. Mas Paulo, a economia está indo de mal a pior. A inflação então nem se fala, mas lendo a Bíblia, no livro de Isaías, eu descubro que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Simplifica isso para mim, da glória a Deus, irmão Paulo. Bora lá. No ano em que morreu o rei Uzias, era um ano de choro para a nação. Era um ano a qual eles haviam perdido o seu líder. Mas foi neste ano que Isaías viu ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Para a nação era um ano ruim, pois eles haviam acabado de perder o seu líder. Mas foi neste mesmo ano que Deus fez Isaías ouvir em um alto e sublime trono. E Deus, ele me permite liberar esta palavra profética para a tua vida. Não te preocupas como está o ano da nação. Eu, Senhor, sou Deus que posso fazer um ano que está desfavorável, mas para você eu posso entregar coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, coisas jamais vistas. Este ano de 2025, Deus, ele tem surpresas de vida para crentes que estão me assistindo através desta live. O ano para a nação era totalmente desfavorável, mas foi o ano que Isaías viu ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Os pães e peixes sobraram 12 cestos, representando que num mês Deus, ele tem livramento, em outro mês ele tem milagre, em outro mês ele tem testemunho, em outro mês ele age na tua área financeira, em outro mês ele age na tua área espiritual, em outro mês ele age na tua área conjugal, em outro mês ele age na tua área profissional, em um outro mês ele realiza os teus sonhos, em um outro mês ele vai de encontro aos teus filhos, em outro mês ele responde aquela oração que você pensa que ele esqueceu. Em um mês ele tira as armadilhas de Satanás contra a tua vida. Em todos os meses
ele gera em você o fôlego de vida. Creia nessa palavra. O ano está apenas começando, mas Deus, ele já preparou um 2025 extraordinário da parte do céu para a tua vida, da parte do céu para a tua família, da parte do céu para a tua casa. Testemunhos serão gerados através do ano de 2025. Deus, ele tem surpresas de vida para crentes que estão assistindo esta live. Creia nisso. Deus, ele já preparou um ano de 2025 ímpar para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, ele possa trabalhar